Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da US Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará de conteúdos com base no livro dos Complementares da Doutrina Espírita, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A US Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. Eu sou Luciana Strauss e hoje abordaremos um tema sobre as consequências do conhecimento espírita. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte. No programa anterior, nós fizemos a introdução, a primeira parte, e hoje nós daremos continuidade. E para nos ajudar a explorar um pouquinho mais, nós vamos convidar a Larissa Poma, que é uma colaboradora do Movimento Espírita da nossa região. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Olá, pessoal. E hoje eu vou naquele questionamento interessante. A persistência, Larissa, no bem, é uma tarefa fácil? Eu poderia te devolver essa pergunta. O que você acha? É fácil? Não, não é fácil. Quem está ouvindo a gente também deve saber que não é nada fácil. A persistência no bem é uma tarefa árdua. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Isso porque a gente ainda nem está nesse caminho tão do bem assim, vamos combinar. Mas, na medida das nossas forças, das tarefas que a gente abraça, nós sabemos que não é fácil persistir. São muitos os obstáculos que nós encontramos. Até porque nós vemos no nosso dia a dia que o mal faz muito mais barulho, é a porta larga que nos seduz. Então, persistir no caminho do bem, abraçar esse caminho, não é uma tarefa fácil. Ela exige muito da nossa vontade. E para nos ajudar a responder essa pergunta, nós vamos convidar aqui, na continuidade do nosso programa, o Emmanuel, que está nos ajudando aqui, como sempre, muito a refletir sobre esse assunto. E essa persistência exige, sim, a nossa vontade. E é interessante, é impossível nós pensarmos na vontade. Eu sempre, quando eu ouço essa palavra dentro do contexto espírita, eu me lembro tanto das respostas que os espíritos dão a Kardec, dizendo que nós temos pouca vontade, que nos falta vontade em diversas ocasiões, como eu lembro do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que ele tem um capítulo sobre a vontade. Então, essa vontade que precisa estar muito bem fortalecida para que nós possamos realmente vencer, combater as nossas imperfeições e nos melhorarmos cada vez mais. E nesse aspecto, para falar da vontade, é importante que nós pensemos na nossa mente. Então, como o próprio nome do livro já diz, pensamento e vida. Então, ele vai falar da mente. Uma frase também bastante conhecida por nós é aquela: a mente é o espelho da vida em toda parte. É isso que Emmanuel vai nos falar sobre a mente. Então, ela reflete muito a nossa vida. Então, ele vai nos dizer assim: a mente nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto, retomando o que nós falamos no programa passado, a respeito do instinto, das sensações, dos sentimentos. Então, nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto, a mente. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, já começa a evoluir um pouco. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar.
Então, a mente, quando o Emmanuel está dizendo aqui, ele está do outro lado da vida, ele não está aqui. Então, é importante nós lermos essa passagem como alguém que está desencarnado, está para reencarnar. Porque é bom a gente lembrar também que o livro Pensamento e Vida foi uma cartilha feita para os espíritos reencarnantes. Então, tem esse detalhe, essa nuance que nós precisamos considerar. Então, nos colocando nessa posição de quem vai reencarnar, o que é a mente? O que é a mente? É esse campo da consciência desperta, como se refere Emmanuel. Sobre o império da vontade, aí ele começa a falar da vontade. O querer ser pode perfeitamente se transformar em querer fazer. Então, nós queremos ser, mas para nós sermos, para nós nos tornarmos, nós precisamos fazer. Pois o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Vejam que é um ciclo. A emotividade plasma a ideia, pensamento, a ideia determina as nossas atitudes e essa palavra também que comanda as nossas ações. Então, precisamos respeitar tudo isso. Então, o que significa tudo isso que ele falou? Que nós precisamos primeiro educar a nossa mente, educar os nossos pensamentos. Tudo vai começar nesse processo de educação, de conscientização, de realmente desse despertar da nossa consciência, imprimindo a vontade para que possamos progredir. Larissa, nós estamos há 2 programas falando sobre conhecimento espírita, aprendizado espírita. E daí eu te questiono, o aprendizado espírita é apenas consolador ou ele explora este aspecto? Ou extrapola esse aspecto? Extrapole muito. Porque quando nós pensamos no aspecto consolador, eu paro até às vezes para pensar na minha própria vida, o quanto conhecer a doutrina espírita nos consola. Porque são sofrimentos, são situações difíceis que nós passamos e vemos muitas pessoas passarem por coisas muito piores. Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, acho que eu não suportaria passar por determinada experiência. E sem dúvida, esse conhecimento da vida espiritual, da vida futura, do porquê que nós passamos por tudo isso tudo traz um consolo. Quando eu vejo essa palavra, também me lembro das cartas consoladoras do Chico Xavier. Por que elas eram consoladoras? Porque elas traziam para aqueles pais e mães a certeza da vida futura. Ali eles podiam sentir, eles podiam ver os seus filhos, eles podiam amenizar aquele sofrimento que é um dos maiores que se pode passar aqui nessa existência terrena, que é ver um filho partir. E naquele momento, quando eles percebiam aqueles espíritos falando de tudo que eles tinham vivido juntos, do porquê, muitas vezes, da desencarnação, ali tinha tanto consolo. Então, sim, o Espiritismo é muito consolador, mas ele extrapola à medida em que ele nos traz, nos chama para essa consciência de nos esforçarmos verdadeiramente para nos tornarmos melhores. Mas por que falar tanto em se tornar melhor, em se aperfeiçoar? Porque nós queremos ser felizes. Porque nessas pequenas amostras de felicidade que nós temos aqui na Terra, nós já sabemos que é muito bom experimentar essa sensação. E o caminho para essa felicidade é esse aperfeiçoamento, é esse trabalho no bem, é essa vivência na caridade. Então, todo esse trabalho nós sabemos que nós podemos fazer, ainda que nós estejamos aqui passando por situações bem complicadas de provas e expiações, como é aqui no nosso mundo. Agora, voltando novamente sobre Emmanuel, e eu te questiono, como o espírito de Emmanuel utiliza um feliz simbolismo, né? Comparando a mente humana a um grande escritório. Pode falar um pouco a respeito disso? Olha, com a ajuda da Emmanuel a gente consegue.
Esse é outro texto muito, muito conhecido, e eu acho interessante que esse é um texto do Emmanuel, que está também no Pensamento e Vida, que extrapola o meio espírita. Você sabe, Lu, que a primeira vez que eu ouvi esse texto não foi dentro da casa espírita, não foi lendo na minha casa, foi numa aula de yoga que eu estava fazendo, no momento do relaxamento. E a professora lia, repetidas vezes, toda semana ela lia esse texto. E ninguém sabia, todo mundo achava maravilhoso. Até que um dia eu me deparei com esse texto. E eu vi, nossa, ela lê lá do Emmanuel, ela não fala de propósito. Embora aquelas pessoas que praticam yoga tenham essa questão da espiritualidade, porque é uma prática também que reúne corpo, mente, espírito, não é assim tão comum. E tem pessoas de todas as religiões que poderiam se sentir, às vezes, até incomodadas. Mas ela usava esse texto e ele é muito interessante. Então, Emmanuel coloca a vontade como o CEO da empresa, para usar uma expressão mais atual. Nós podemos, ele usa gerente, talvez do gabinete, mas seria o grande líder de uma empresa, aquele que comanda, comandante, que ele coloca então à vontade. E então ele vai dizer que essa nossa mente poderia ser comparada a um grande escritório, a uma grande empresa, nós podemos chamar hoje. Então nós temos vários departamentos. O departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações. Então, tudo aquilo que nós almejamos, verdadeiramente. Qual é o nosso propósito, aquilo que nós queremos. Esse seria o departamento dos desejos. Teria também o departamento da inteligência. Departamento da inteligência. E dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Depois ele fala no departamento da imaginação, que vai nos ajudar a amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. Emmanuel vai falar ainda de um outro departamento, que é o da memória, que arquiva as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, nós temos muitos departamentos. Mas ele vai falar aí a questão da vontade. Acima de todos esses departamentos, desejo, inteligência, imaginação, memória, ele vai colocar que tem o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Sem a vontade governando tudo isso, não acontece nada. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. O instinto está sempre voltando aqui. Então, quando nós tínhamos somente o instinto, obviamente nós não tínhamos vontade. Quem tem um cachorro, um gatinho em casa agora que estamos ouvindo, será que eles têm vontade? Ainda estão nos instintos e estão evoluindo bastante, é claro. Mas essa vontade, ela vem com o tempo. Nós falamos em alguns programas atrás sobre o livre-arbítrio. Então, está muito relacionada a vontade com o nosso livre-arbítrio. Para considerar a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, sem a vontade, nós não saímos do lugar. Por isso, os espíritos sempre respondem: o que falta a você é a vontade. Então, o Emmanuel vai nos esclarecer muito bem a respeito da vontade. Vale a pena a leitura lá desse capítulo também, o Pensamento e Vida. E tem muitos estudos pela internet também para a gente aprofundar esse tema, que em pouco tempo fica bem complicado da gente ir mais fundo aí. Sugiro que todo mundo pesquise, porque é muito importante nós educarmos a nossa vontade. Próximo questionamento, eu faço até algumas colocações. Alguns de nós achamos que as nossas provas são as mais difíceis. E vou fazer uma comparação, que a grama do vizinho é mais verde, são mais leves. E a gente é consciente que todos nós encarnados temos as nossas provas.
Em cima dessa colocação, eu te questiono. Conhecimento espírita, ele explica a razão das provações? Explica. E como explica? A grama do vizinho é sempre mais verde. Tem uma pessoa que fala que ela é sempre mais verde até a gente descobrir que ela é artificial. Então, assim, as nossas provas, elas são na medida para nós, né? E como a gente vem comentando aqui também, é justamente por explicar que consola. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. Nós sabemos o porquê nós estamos sofrendo, o porquê nós passamos por determinadas provações. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo as causas anteriores, as causas atuais das nossas aflições, daquilo que nos aflige, das provas que nós passamos. Mas para responder isso, nós vamos usar uma passagem que está no livro Instruções Psicofônicas, também do Chico, em que um espírito benfeitor nos esclarece o seguinte: para equilibrar os nossos passos, a fim de orientar com segurança os passos alheios, disciplinar-nos dentro de responsabilidades que abraçamos para não ameaçar o trabalho daqueles que nos cercam. É preciso ouvir mais, fazer mais e falar menos. Qual é a finalidade, então, das provas pelas quais nós passamos? Então, essa é a explicação. Para que nós possamos nos equilibrar, para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos fazer verdadeiramente, para nós valorizarmos aquilo que realmente importa. E vem aqui esse final para arrematar. É preciso ouvir mais. Nós estamos tão acostumados a falar tanto. Tantas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir. Fazer mais e falar menos. Além desse esclarecimento desse espírito, quem vai nos esclarecer também é Bezerra de Menezes. Sobre qual deve ser a nossa atitude, a atitude do espírito, do espírita, na verdade, chamado à reencarnação. O espírita cristão, diz Bezerra, é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Então, nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas do mundo, não são só os nossos, não. Os nossos fazem parte, solucionar os nossos, como nós também estamos dizendo aqui em nossos programas, para solucionar os do mundo. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. Então, substituir a discórdia pelo entendimento, a censura pelo serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Então, Bezerra faz aí de forma muito sucinta, mas muito profunda, a finalidade das nossas provas. Então, o Espiritismo, sim, o conhecimento espírita, sim, ele explica a razão das nossas provas. Ah, mas é personalizado? Olha, Lu, você vai passar por determinada situação na sua vida, você vai passar por determinada doença, você vai precisar ter uma determinada doença, você vai ter uma limitação qualquer cognitiva que seja, porque no seu passado você fez isso, isso e isso. Então eu quero ir à casa espírita para saber por que eu estou passando por essa provação. Não é assim. O conhecimento é mais generalista. E é aí que entra a nossa confiança, a nossa fé, em saber, em acreditar, porque temos certeza de que estamos passando por determinada situação que é para o nosso crescimento. Se é porque eu matei, porque eu roubei, porque eu lesei alguém,
não importa. Se nós estamos aqui reencarnados, é porque temos muitas coisas a aprender. Temos muitos aprendizados. Temos muitas virtudes que ainda estão em sementes para frutificar. Então, só isso já nos basta. Não precisamos fazer consultas para saber aquela coisa mais, nossa, vem aqui que eu te conto por que você está passando por isso. Não, não é bem assim. Então, nós sabemos que é a caridade que vai nos ajudar a evoluir e a passar por todas as provas, entendendo as suas razões dessa maneira. Tudo na vida tem um porquê. Nós tenhamos confiança nisso e sigamos com muita fé. Você falando em fé, a doutrina espírita fala na fé raciocinada, né? Então eu te questiono, como o simples fato de crer em Deus, segundo o entendimento de fé raciocinada, pode nos ajudar? A fé raciocinada, ela nos ajuda justamente à medida dessas coisas que eu falei anteriormente, à medida que nós compreendemos. Então, o fato de nós compreendermos as coisas, de nós acreditarmos mesmo, porque a falar assim, olha, acredito em Deus. Então, é só porque eu creio em Deus que tá tudo bem para mim passar por determinadas provações, eu consigo, eu tenho força, eu creio em Deus. E ao mesmo tempo em que eu estou falando isso, eu estou refletindo. Muitas pessoas se contentam com essa fé cega. E está tudo bem também. Mas talvez espíritos mais rebeldes, como eu, vou me colocar aqui, precisamos compreender, precisamos raciocinar para fortalecer justamente essa fé. Então, a fé raciocinada é muito famosa dentro do Espiritismo. Nós sempre usamos a fé raciocinada e tem até aquela afirmação que nós vamos falar aqui, que a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ela nos fortalece, por quê? Porque nós vamos nos modificando. Então, por ela ser raciocinada, ela nos motiva a fazer essas modificações que nós necessitamos. Que nós necessitamos novamente para sermos felizes. Então, quando nós compreendemos, como nós temos aqui, a extensão do amor, da misericórdia e da justiça divinas, nós nos dobramos à providência divina. Nós realmente confiamos que tudo acontece por uma razão. É esse entendimento que alimenta a nossa alma, que alimenta a alma, diz aqui, do crente sincero, e lhe serve de apoio para vencer os desafios existenciais. Então, nós temos muitos desafios na nossa vida. E essa fé raciocinada, inabalável, Kardec vai esclarecer lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 7, é ali que está essa passagem que nós acabamos de falar. A fé raciocinada é a que se apoia nos fatos e na lógica, e não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui ele usou a mesma expressão que eu falei, não se dobra, a fé não se dobra, mas nós nos dobramos à providência divina. Nós acreditamos, temos essa certeza, porque nós compreendemos verdadeiramente. Você comentou já pela segunda vez, né, o segundo programa, sobre o conhecimento espírita, o aprendizado espírita, e eu te questiono. Qual um dos maiores benefícios do conhecimento espírita para os indivíduos? São vários benefícios, mas o principal, na verdade, não o principal, um dos benefícios do conhecimento espírita, que nós vamos destacar aqui pela importância que tem, é o poder da oração. É a importância da oração na nossa vida. A oração, a prece, como nós chamamos,
entendida como essa conexão que nós temos com as forças superiores, com Deus, com os nossos espíritos protetores, o quanto nós podemos utilizar este recurso para vencer esses desafios que se nos apresentam também na vida. Então, sim, nós temos uma fé raciocinada, mas é importante lembrar que ela é raciocinada, ela não é racional. Então, quando nós falamos raciocinar, não significa que tudo para nós tem que ter uma razão, senão eu não me entrego, eu não confio. Há que se considerar, sim, os mistérios da vida. Nós não sabemos tudo, nós não somos os donos da verdade, porque temos o conhecimento espírita. E a oração nos coloca nesse lugar, em que nós podemos nos colocar com a nossa alma desnuda diante da espiritualidade, para usufruirmos desse amparo que nós recebemos todas as vezes que nós nos dispomos a conectar com Deus, com essas forças superiores. Mas essa fé raciocinada, ela nos lembra, e o Espiritismo é assim, de que nós andamos ali junto com a ciência. Então é interessante quando nós falamos da oração, nós nos lembrarmos dos estudos que têm sido feitos a respeito do poder da oração, a modificação cerebral, a melhora na saúde física. Ai, mas melhora a saúde física, a oração cura, ela pode ser curativa, ela pode, à medida em que ela transforma os nossos pensamentos, como nós estamos falando, vai transformar a nossa vibração, a nossa frequência. Nós somos formados de células, vai ter consequência no nosso perispírito e, por consequência, no nosso corpo. Então, ela tem todo esse poder, sim. A prece funciona como recurso preventivo, funciona também para, nos momentos de dor, aliviar as nossas dores. Então, basta que nós tenhamos ouvidos de ouvir, porque os espíritos amigos estão sempre dispostos a nos ajudar. E isso, lembro mais uma vez, porque sempre pode ter alguém que passou aqui por esse vídeo, que não é espírita, espiritismo é a única verdade. Não. Todas as religiões têm a oração. E nós colocamos, os espíritos falam conosco pela oração, falam, mas nós precisamos estar abertos para ouvi-los. E muitas vezes nós ouvimos de irmãos de outras denominações, como quando eles dizem, Deus falou comigo, eu orei, Deus falou comigo. Se chama de Deus, se são os espíritos, não importa. É um recurso que está ao alcance de todos nós. E graças a Deus, hoje nós já ouvimos, são poucos, mas nós já ouvimos médicos que reforçam, olha, a oração faz parte, tem médico que coloca na receita. Então, vejamos o quanto é importante, o quanto nos faz bem as orações. E o conhecimento espírita realmente também nos destaca essa importância. Tanto é importante que Kardec termina o Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo inteiro, com orações para diversas situações que nós temos na vida. Então, se alguém estiver ouvindo aqui, está passando por algum problema, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, vá ao último capítulo, certamente haverá consolo e aquele texto, aquela mensagem ideal para o momento que você está vivendo. Fica aí essa recomendação preciosa. E você, nessa última questão, falando em oração, em prece, então eu, para fechar o nosso programa, eu vou te perguntar, você pode nos trazer uma reflexão sobre o poder da prece? Eu não. Quem vai trazer é o Chico, porque acho que eu já falei demais sobre a prece e eu falando não tem tanto valor. Agora, Chico Xavier trazendo mensagem para nós, na verdade, por meio de um espírito, aí sim dá para fechar com chave de ouro. Então, ele vai trazer essa mensagem psicografada que foi transmitida pelo espírito Anderson para o Chico durante uma de suas viagens aos Estados Unidos. O poder da prece é a nossa força. Alguns de seus frutos são a paz, a esperança, a alegria, o amor e a coragem. Não é pouca coisa. Confiamos em Jesus,
Por conseguinte, por que não o buscar sempre para aquilo de que necessitamos? Se nós confiamos em Jesus, por que não buscá-lo sempre que nós precisamos? Ele disse: o reino de Deus está em vós. Nunca nos deveríamos esquecer dos propósitos divinos e da orientação divina. Cada alma tem seu próprio crédito. Temos o nosso próprio mérito, temos os nossos débitos, mas também os nossos créditos. São as nossas ações. A fé se revela nos atos. Quando o homem ajuda alguém em nome do Cristo, o Cristo responde a esse homem, ajudando-o por meio de alguém. Olha só, é tão profundo isso, porque às vezes nós oramos, nós pedimos, e nós queremos que algum milagre aconteça. Mas o Cristo precisa de alguém para que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Nós vivemos na matéria. Então, muitas vezes, nós nos elevamos em prece e precisamos que alguém venha em nosso socorro. Às vezes é uma intuição, mas às vezes nós precisamos. Não adianta eu orar que eu estou precisando de comida, de uma roupa, de uma necessidade material. Nós vamos precisar de alguém para ser esse instrumento. E muitas vezes nós seremos esses instrumentos. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis? Estamos deprimidos? Continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Mas para que a luz entre, sempre costumo dizer, nós precisamos abrir caminho. Então não adianta achar, né, Lu? Deus sabe todas as minhas necessidades, eu não preciso orar. Ou então, vai indo para a casa espírita, vai indo para a igreja, reza por mim, ora por mim. Não, a oração é um movimento que começa em nós. E muitas vezes, repito, nós teremos os instrumentos que vai atender às preces de uma outra pessoa. É Jesus, os espíritos benfeitores que vão contar conosco. Eles contam conosco, assim como nós podemos contar com eles. E vamos lembrar, né, Larissa, que a prece, ela não precisa ter um lugar exclusivo, uma forma exclusiva, altura de voz, não. É a sua conexão com Deus, é a sua conversa com o Pai. Então não tem que ter ritual, não tem que ter hora, não tem que ter lugar. Tem que ter o quê? A interiorização da sua conversa para o Pai. E Muito assim, bem lembrado. agradeço, Larissa, de coração mais uma vez sua presença aqui. Que Deus abençoe. Eu que agradeço mais uma vez, também desejando que Deus abençoe a todos nós. E assim, nós vamos nos despedindo e desejando a todos vocês que nos acompanham que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, vai lá, curta, compartilhe.